Olá, sou a professora Malu, da ETEC Lauro Gomes, e essa é uma apresentação sobre a determinação do ponto de fusão de substâncias feita em laboratório. Bom, ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, e ela é específica de cada substância. Como já foi falado anteriormente, as substâncias que são puras, elas fundem a uma temperatura constante, tá? Até que toda a substância seja fundida, ela permanece na mesma temperatura. No caso das misturas, essa temperatura já tem uma variação, uma temperatura variável. As misturas que durante a fusão têm um ponto de fusão fixo, elas são chamadas de misturas eutéticas. O ponto de fusão é utilizado para determinar a pureza de uma amostra, assim como outros ensaios que são usados concomitantemente, como por exemplo, ponto de ebulição, solubilidade, ponto de fusão, entre outras. Existem aparelhos para determinar o ponto de fusão, mas a maioria deles são baseados na verificação da temperatura através da leitura por um termômetro. Bom, no nosso experimento, a gente utiliza um becker que vai conter um líquido de banho. E esse líquido tem que ter algumas características para ser utilizado. Bom, primeiro, esse líquido não pode ser inflamável, porque como ele vai sofrer um aquecimento, o contato com a chama do bico de Bunsen pode fazer com que ele pegue fogo. Então, ele não deve ser inflamável. Outra coisa, ele deve ser incolor, esse líquido também, para conseguir ser feita a leitura do material que vai estar inserido dentro dele, junto com o termômetro, porque se esse líquido for escuro, a gente não vai conseguir visualizar quanto que o material vai fundir. E outra coisa é que o ponto de ebulição desse líquido seja superior ao ponto de fusão da amostra que a gente está analisando, porque senão ele vai entrar em ebulição antes que o material funda e vai estabilizar naquela temperatura. E aí não vamos conseguir fazer o ensaio. Aqui nessa tabela nós temos alguns exemplos de líquidos que podem ser utilizados para banho. Então, por exemplo, aqui a água, tá? A água geralmente não é muito utilizada por causa do baixo ponto de ebulição dele, que é 100 graus Celsius. E geralmente nós trabalhamos com substâncias que têm o ponto de fusão superior a 100 graus Celsius. Então aqui, a glicerina, que é um material bem utilizado, tá? Cujo ponto de ebulição está em 290 graus Celsius. Aqui um exemplo do ácido sulfúrico, que tem um ponto de fusão elevado, mas geralmente não é muito utilizado por ser um material mais agressivo, mais perigoso. Óleo de parafina também pode ser utilizado, ou até óleo de silicone, que tem um ponto de fusão de 287,5 graus Celsius. Então, esse já é bastante utilizado. E aqui nessa outra parte, nós temos os pontos de fusão que a gente pode utilizar esses materiais aí. Então, por exemplo, se eu for pegar um material que funde a mais ou menos 250 graus, está dentro dessa faixa. Aí eu uso ácido sulfúrico. Se eu for utilizar uma substância que... Posso usar glicerina também no de 250. Se for uma substância que funde a 100 graus Celsius, posso utilizar glicerina. Já não posso utilizar água porque está acima do ponto de fusão da substância. Na determinação do ponto de fusão, o objetivo é verificar, comparar a fusão de algumas substâncias, tá? O que a gente utiliza para isso aí? Almofariz com pistilo, bico de Bunsen, uma mufa, um suporte universal, termômetro que vá até 150, dependendo da substância. Se eu for fundir algo que tenha uma temperatura superior a 200, eu tenho que utilizar um termômetro com uma escala maior. O tubo capilar, que é um tubo de vidro bem fininho, parece uma vareta de vidro, mas é bem fininho, por isso que tem esse nome de capilar.
O tubo de TL pode ser utilizado ou um Becker, eu vou mostrar aqui para vocês a utilização com o Becker. Vareta de vidro, que é aquela vareta vazada, tá? Que é um caninho que não é maciço, que nem a bagueta. Ela é aquele caninho oco, né, por dentro. E como reagente, a gente pode estar analisando o ponto de fusão do naftaleno, que é a naftalina, aquelas bolinhas que a gente utiliza em armário para espantar traça, né? Pode ser com ácido benzoico, essa experiência, ou com ureia. No líquido, a gente pode estar utilizando a glicerina, que é um material que não é agressivo, tem um ponto de ebulição elevado, ele é incolor também, então é um material e que inclusive pode ser reutilizado. A gente usa, deixa esfriar, armazena novamente e pode voltar a reutilizar. Ela com o tempo vai ficando um pouquinho amarelada, mas não tem problema porque ela não perde aquela transparência. Bom, procedimento o que é? A gente vai pegar uma amostra aqui no texto, eu coloquei como se fosse o naftaleno. Então, imagina aquelas bolinhas de naftalina. Então, a gente vai colocar no almofariz, lembra no almofariz, né? E vai pulverizar, ou seja, eu vou pegar o pistilo e vou batendo aos poucos até que ela se transforme totalmente em pó, tá? Feito isso, a gente vai pegar o capilar. O capilar é esse da segunda figura aqui, ele é fininho. Nesse caso da figura, ele está com uma amostra de sangue que eles utilizam para fazer tempo de coagulação. Mas ele é incolor, ele é de vidro, ele quebra com facilidade. Então, antes de transferir o material para lá, a gente vai fechar uma das extremidades do capilar, para quando colocar no banho, esse material não cair. Então, a gente vai até o bico de Bunsen, coloca um pouquinho, não pode deixar muito tempo, porque como o vidro é muito fininho, ele vai acabar envergando. Então, coloca um pouquinho lá no bico de Bunsen e dá uma olhada se o fundo fechou, porque como é muito fininho, ele funde com facilidade o capilar, tá? Fechou? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o naftaleno lá dentro. Então, a gente vai encostar aquela ponta que está aberta, lá no naftaleno que está no almofariz, e para auxiliar que esse material vá para o fundo do capilar onde lá está fechado, a gente vai pegar uma vareta de vidro, deixar em pé na bancada e vai jogar da parte superior para baixo, ele vai cair e vai começar a compactar o material dentro do capilar. E a gente faz isso várias vezes até que se tenha mais ou menos 1 centímetro de amostra dentro do capilar, que fica fácil depois para estar visualizando a fusão do material. Tá ok? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai prender o capilar junto a um termômetro. De que forma? Esse capilar vai ter que estar na mesma altura do bulbo do termômetro. Nesse desenho está representando um termômetro, tá, pessoal? O bulbo é aquela parte de baixo, tá? Que pode ter ou um líquido vermelho nos mais novos e os mais antigos tem aquele líquido prateado, tá? Os mais velhos. O líquido prateado é mercúrio. A gente até pede para tomar cuidado caso quebre aquele termômetro para não pegar com as mãos, porque o mercúrio é um metal pesado. E esse que tem o líquido vermelho, ele é álcool tingido, tá? Então a gente vai colocar o capilar junto com o bulbo do termômetro, porque a temperatura que é registrada no termômetro é aquela que está aqui na direção do bulbo. Por quê? Com o aquecimento no termômetro, o líquido que está aqui dilata e ele sobe, né? E é o que faz marcar lá na graduação do termômetro. Então, a gente vai colocar o capilar ali com auxílio de umas borrachinhas fininhas, que são cortadas de mangueirinhas, e a gente coloca junto no bulbo do termômetro, tá? E depois, nós vamos montar todo o esquema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem um suporte universal, uma mufa com uma garra. Nessa garra é onde a gente vai estar prendendo o termômetro. E o capilar vai estar aqui embaixo, junto, próximo ao bulbo do termômetro. Então, vai mergulhar no becker, onde está o líquido de banho, que no caso a gente utiliza aqui a glicerina, tá? E vai estar sob a tela de amianto com tripé e o bico de Bunsen embaixo. Tá? Então, vai ser montado toda essa aparelhagem e aí começa o aquecimento. E aí nós vamos anotar a temperatura em que o material fundiu. Como é que a gente vai saber que ele fundiu? A gente vai ficar de olho lá no capilar onde está o material
Esses materiais que eu citei são todos brancos, tá? E quando eles fundem, eles ficam incolores. Então, dá para ver essa mudança no capilar. E quando tiver essa mudança, nós anotamos a temperatura de fusão. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada!